Fala, gente, só de boa, tranquilo. Bem-vindos a mais um vídeo aleatório aqui deste canal. Depois de tanto tempo, né? Voltamos. Eu sou o de Verde. Eu sou a Andressa. Isso, e ela tá aqui hoje pra gente contar algumas coisas. E voltamos no mês de outubro, nosso mês queridinho, não é mesmo? Que é aquele mês do Halloween. Então, a gente veio com uma proposta de contar algumas histórias, certo? Coisas que a gente contou na madrugada. Lá estava eu, né, como sempre, com aquela nossa querida insônia, nossa querida não consigo dormir, e encontrei algumas coisas rodeando, navegando pela nossa querida internet, certo? Vocês já imaginaram vocês terem um sobrinho, um filho, um amiguinho, um vizinho que chegue com você e fale na sua cara e diga assim: eu me lembro do jeito que eu morri? Já imaginou? Tá legal. Vai ser divertido. Então a gente veio contar duas histórias que aconteceram. Se é verdade, se é mentira, se é mito, nós não sabemos. Só sabemos que vamos passar essa informação à frente. Vamos passar essa historinha à frente, certo? O primeiro, nós vamos falar de um menininho, de um rapazinho de 3 anos. Como aconteceu tudo? Lá numa cidade que eu não me lembro o nome, porque a gente não estava pesquisando cidades e muito menos datas, que a gente não se lembra em si, morava só ele e a mãe. Então, esse menininho, ele tinha algumas coisas. Ele tinha medo de fogo, ele não chegava perto do fogão e ele nomeava todos os brinquedos deles de Pan. Ele chamava tudo. Pan, Pan, Pan. Teclado de Pan, carrinho dele de Pan, tudo ele chamava de Pan. E a mãe dele deixou isso dar um tempo. Quando ele completou uns 4 para 5 anos, ela quis tirar isso dele. Ela quis dizer, por que você sempre chama outros brinquedos de Pan? Por que tu não dá um nomezinho diferente para todos? Porque eu só sei falar pan. Aí se você falar Pan, aprendi outro nome. Aí ele soltou a seguinte frase: Pan, eu chamo todo de Pan porque é o meu nome. Esse é o meu nome. Ela falou, não, teu nome é esse, é Herbert. Eu não me lembro o nome dele. Teu nome é Herbert e tal. Aí ele falou, não, meu nome é Pan. Aí disse, tá, mas tudo bem, por que seu nome é Pan? Aí ele contou a seguinte história. Ele falou, meu nome era Pamela e eu morri há muito tempo atrás, queimada no fogo. Não pode ter sido outro lugar. Tá. Queimada na água. Queimada na água. Queimada-se no fogo, no incêndio. Eu estava em um lugar e esse lugar pegou fogo e eu fiquei presa. Entendeu? Depois disso ela ficou assim, opa, ele deve ter visto isso em algum lugar, deve ter olhado em algum lugar. Só que ele começou a insistir em algumas coisas. Ele começou a dizer que ele gostava de brincos. Tinha uns brincos específicos de pérolas que a mãe dele usava, ele gostava muito daquele brinco, ele gostava que ela usasse aquele brinco. E ele sempre falava, olha, é igual ao meu. E a mãe dele falava, tu nunca usou brinco, garoto, tá ficando doido? Aí, aí ele pegou e ficou, não, mas eu gosto muito desse brinco, não sei o que, usa e ficou nisso. Aí um certo dia ele pegou e acabou se queimando em casa, que ela tava na cozinha fazendo comida, ele foi lá e resolveu enfiar a merda na mão no fogo, porque eu não sei. Sendo que ele tem medo de fogo. Sendo que ele tem medo de fogo. Ok. Aí ele se queimou e ele falou, nossa, é a mesma dor que eu senti. Eu fiquei, A mãe dele ficou encucada com isso, tá ligado? Ela pegou e disse, quer saber? Eu vou pesquisar sobre. Ela saiu e tal, foi numa biblioteca, alguma coisa onde guarda arquivos de coisas que... Não sei como se chama aquilo, só sei que guarda arquivos. E ela começou a procurar. E ela chegou num artigo de muito, tipo, uns 40 anos atrás, sobre um lugar, um prédio onde moravam só mulheres. E quem tomava conta era uma mulher chamada Pamela. Uma mulher negra que era muito famosa por usar alguns brincos de pérola. Entendeu? Então ela ficou, opa, peraí. Como é que ele sabe dessa história? Ela sempre trocou, então ela levou ele a alguns lugares, tipo a psiquiatra, levou ele a psicólogos, levou eles a paranormais e tal. E ele sempre contava, era muito evidente. Então os testes que ele fazia sempre davam uma questão de que ele não estava mentindo, sabe? Ele não estava mentindo, em nenhum momento ele mentiu e ele ficava nessa situação. Então ele ficou muito conhecido por essa história, pela criança que reencarnou a mulher Pamela. E esse foi um dos primeiros casos que estouraram no mundo, assim. Sabe? É um dos casos mais conhecidos, classicamente. Mas também, um caso super conhecido é das nossas queridas irmãs Pollock. Eu não sei se fala assim, mas tá escrito, vou falar como tá escrito, tá ligado? As irmãs Pollock. Como foi que aconteceu as irmãs Pollock? Ela estava indo pra escola. Tinham duas irmãs. Elas estavam voltando da escola com um garoto.
acabou a história. As irmãs. Tá, elas eram duas irmãs e um garotinho que não era irmã, tava com elas, não sabe lá Deus porquê, e estavam as três voltando pra escola. Voltando da escola, pra casa. Indo pra casa fazer dever de casa. Tá indo fazer dever de casa. E elas morreram atropeladas. Veio lá, sabe lá Deus o que, caminhão, carro, não sei o que era, e elas foram salvas. Aí, Pro sal. A situação pra ela é pro sal. tá. Aí passou um tempo, a mãe teve filho de novo, ficou grávida e descobriu que eram duas gêmeas. Os neném novo eram duas gêmeas. Ela teve que ter duas de qualquer jeito, né? E as meninas nasceram. E pro spoiler que todo mundo já sabe. Nasceram as meninas. E depois de um tempo, quando elas já estavam lá com os seus 3 anos, começando não, né? Com 3 anos já tá falando. Já. Muito ainda. Algumas crianças, né? Enfim. Elas estavam brincando, as duas num quarto. E a mãe ouviu elas comentando uma com a outra, uma perguntando pra outra se elas se lembram como elas morreram. E aí começaram a contar a história do atropelamento, né? Detalhes que elas não saberiam porque os pais nunca contaram como que as outras irmãs que eram vivas tinham morrido. Elas começaram a falar sobre várias coisas. Elas começaram a querer brinquedos das outras irmãs antigas. É verdade. Elas queriam brinquedo das irmãs. Os pais compravam brinquedos. Os pais guardaram as coisas das irmãs que morreram. E aí as meninas ganhavam coisas novas, brinquedos novos, e elas tinham muito interesse nas coisas que estavam guardadas. E no final das contas eram delas. Só que os pais não sabiam disso. Aí elas começaram também a contar histórias que só as irmãs sabiam. Os pais contavam detalhes da vida deles. Tipo, como não tinham um porquê, e elas teriam que saber, porque foram coisas que eles nunca mais comentaram na vida, sabe? E então ficou nessa... Até porque quando o filho morre, acho que o pai não fica contando Não os fica outros contando. detalhes do filho que já morreu. Sim, sim. E... Principalmente para os filhos que nasceram depois. Então ela tinha algumas marcas de nascença também, que aí perguntaram pra ela o que tinha... elas começaram a falar que aquela marca de nascença foi um vestígio, sei lá, que ficou das irmãs. Tipo, essa aqui meu olho é vermelho desse lado porque foi aqui que o caminhão bateu. Desse lado, bateu assim. E inclusive, no testado de óbito falou que o caminhão tinha batido no lado direito dela. Tinha pegado de cheio no lado direito de uma das irmãs. E tinha tido um derrame cerebral, alguma coisa craniana, esqueci o nome agora. Enfim, sequelas da... Eram sequelas do atropelamento mesmo, e elas falavam de todos os detalhes possíveis que tinham acontecido. Detalhe, o garoto morreu. O garoto morreu e não voltou. O garoto morreu não voltou, não era pra ele voltar. Só as duas que voltaram. Se ele voltou em algum lugar que ninguém sabe. Aí... E também foi um caso, acho que foi um dos maiores casos, foi um dos principais casos que ocorreram assim no mundo, que foi pro jornal real, tipo, foi escrito em jornal, tem coisas falando sobre esse caso. Tá, depois de um tempo, eles ficaram como um caso de mentira e tal, porque dizem que os pais elaboraram tudo isso, os pais queriam que as gêmeas fossem iguais às filhas antigas. Eles começaram a introduzir pequenas coisas na mente das crianças e tal, falando assim, de repente, opa, e tal. Isso aqui. De repente, vou te contar que a gente teve duas filhas então, antes que morreram. aí ficaram nessa situação. Até hoje ninguém sabe se é verdade, se é mentira, mas é considerado um dos casos mais loucos de reencarnação, assim, do mundo, certo? E é isso, essa foi as duas historinhas de hoje pra gente começar, pra nós começarmos a dar esse segmento de coisas pro mês do Halloween. E a gente vai trazer. Se vocês gostaram dessa história, a gente tem muito mais, a gente pode trazer, certo? E a gente vai fazer outras coisas também, vai vir quadros novos. E a gente vai seguindo, tentando pelo menos seguir, pelo menos esse mês aí de coisas do Halloween, certo? Falou, é nóis. Não esqueça de licar aqui embaixo, dar seu like, compartilhar com a galera e comenta se vocês conhecem algum caso sobre, alguma história sobre, se vocês conhecem alguém que reencarnou, se vocês conhecem
O teu vizinho já contou uma história pra você? Ah, conhece todo mundo. Alguém, teu vizinho chegou pra você, olha, eu morri assim, desse jeito e tal. Não, você conhece alguém que lembra, Ai, tá. tá ligado? Alguém que lembre. Poxa. Chega pra você, olha, eu me lembro disso aqui, foi desse jeito, desse jeito e daquilo 8. Entendeu? Comenta aqui embaixo que a gente vai querer saber também. E é isso aí, falou, até o próximo vídeo e é nóis. Bye.